E lá no River Plate, o Flamengo pode encontrar lá com o Lucas Beltrán, né? É a hora de você dar um retorno. É hora de você entender que você deve ao Flamengo também. Maravilhoso, Getúlio Vargas. Magalhães! O homem já disse que vai ser difícil avançar. Haaland soube enfrentar o Brasil. Fala, nação rubro-negra, fala, nação brasileira. Essas são as principais notícias do Flamengo, da seleção brasileira. A gente segue junto até o final. Já deixa aquele like para fortalecer, se inscreve no canal, ativa o sininho das notificações para ficar sempre por dentro de tudo que rola sobre o Flamengo e da seleção brasileira, galera. Confere os créditos na descrição. Sendo assim, vamos direto pro corte, galera. Rapaz do céu, hein? O pai do Gerson, cara, o Marcão, detonou o BAP, hein? Chamou o BAP de covarde, cara. O pai dele que é empresário dele, né? O pai do Gerson é empresário do Gerson mesmo, né? Então, tem uma disputa judicial aí entre Flamengo, o Gerson e também a empresa do pai do Gerson, que é a FGM Esportes Limitada, né? E aí ganhou mais esse episódio agora, né? Durante uma participação aí do podcast Bulldog Show, o pai do Gerson, o Marcão, rebateu aí as acusações do BAP, presidente do Flamengo, cara. Ele falou o seguinte, ó, entre aspas aqui, ó: esse senhor BAP é um covarde, estava esperando o momento certo para falar sobre o assunto. Eles jogam a culpa para cima de mim, pois alguém faz essa culpa vai para cima de mim. E se tem alguém que tirou o Gerson do Flamengo, não fui eu. E que não sou diretor do clube. Eles colocaram a multa baixíssima, colocou o valor que os clubes do exterior poderiam pagar e ele recebeu. Lembrando, né, que a declaração aí veio a público após detalhes de uma ação na justiça no Rio de Janeiro. Na ação, o Flamengo cobra 42,71 milhões do Gerson e dos seus representantes, no caso é o pai do Gerson, devido a uma rescisão antecipada de contratos de direitos de imagem, correspondente a 57 meses de vínculo que não foram cumpridos. Não foi porque ele foi embora, né? E aí o Marcão jogando por José Boto a conta, né? Porque quem fez o contrato com multa baixa foi José Boto. Mas a gente lembra que na época foi aí uma coisa que o José Boto fez, segundo o próprio José Boto, para facilitar aí a transferência do Gerson, que o Gerson queria se ir embora. Eles estavam fazendo de tudo para ir embora, reclamando de salário, de um monte de coisa, e aí renovaram o salário do Gerson, né, o contrato, e aumentaram o salário, diminuíram a multa, o Zenit veio e levou. Agora, ele fala aqui, né, joga a culpa para cima de mim, pois alguém faz essa culpa, vai vir para cima de mim. E se tem alguém que tirou o Gerson do Flamengo, não fui eu. Como não, velho? O Gerson ficou no Flamengo? Claro que foi ele, o próprio Gerson quis ir embora, né? Porque se não quisesse ir embora, o cara podia vir aqui, pagar a multa e falar que não quer, acabou. E ficava no Flamengo, mas não era essa a questão, né? Eles queriam mesmo transferir lá pro Zenit, porque grana, né, meu? E eles fazem isso direto, né? O pai do Gerson vive indo e voltando com o Gerson, pode reparar. A carreira toda do Gerson não para em lugar nenhum praticamente, né? Sempre com a mesma alegação, né? Ganhar dinheiro, né? E aí o Flamengo ainda acusou que o Gerson agiu de forma ilícita porque assinou um contrato em junho de 2025 com o Zenit, né, antes de formalizar o pedido de rescisão no Brasil, né, no dia 3 de julho lá daquele mesmo ano de 2025. Ou seja, o Gerson já assinou o contrato antes de fechar, né, tinha que primeiro comunicar ao Flamengo que estava saindo para depois assinar o contrato com o Zenit. Mas todo mundo sabe que isso não aconteceu, né? E todo mundo sabia que ele ia acabar aí pro Zenit. Ele foi lá para os Estados Unidos, não foi nos Estados Unidos, cara, nem lembro, mas na Copa do Mundo de Clubes lá, e aconteceu isso, cara. A gente sabia que ele ia sair, né? A torcida pegou no pé, tudo, né? Sei lá, né? Agora o Marcão tá dizendo que não tem esse dinheiro, né? Ele falou assim, ó, acham que eles me deram esse dinheiro. Pelo amor de Deus, gente. Por qual motivo não abriram esse processo por conta de direito de imagem assim que chegamos no Zenit? Isso é um ato de covardia. BAP é um covarde. Ele gosta de arrumar problema com todo mundo. Eu não tenho rabo preso com ele, o cara cismou comigo. Ele me colocou contra a torcida me chamando de mercenário. E ele tem que esquecer o Gerson. Se tiver que processar, que me processe. Ele que diz que depositou 42 milhões e não recebi nada na minha empresa.
Bom, esse negócio aí, cara, do direito de imagem estava no contrato. Quando o Gerson estava para se transferir, todo mundo já falava nisso, né? Eu lembro aqui que eu noticiei isso aqui, ó, será que vão pagar? Não pagaram. E quando eles ir lá pro Zenit e o Flamengo não fazer nada, o Flamengo já justificou, né? Os caras estavam lá na Rússia, ia abrir um processo com os caras lá na Rússia, não ia ter muito, né? Podia dar ruim. Então, quando voltou, aí foi pra cima, né? Eu acho que fez certo. É isso aí. Se tem mesmo esse dinheiro lá, tá mais que certo de cobrar, né, cara? Afinal, o cara foi embora, foi meio traíra com o clube, né? Eu acho que o Gerson foi meio traíra com o Flamengo, com a torcida do Flamengo. Não precisava sair por causa de dinheiro, sabendo que ele já tinha bastante dinheiro. Se você pegar as negociações que foi feito do Gerson, são várias. Olha só, os caras listaram aqui no lance, ó. Do Fluminense pro Roma em 2016, 16 milhões de euros. Do Roma pro Flamengo em 2019, 12 milhões de euros. E aí do Flamengo pro Olympique de Marselha em 2021, 25 milhões de euros. E daí do Olympique pro Flamengo de volta em 23, 15 milhões de euros. E do Flamengo pro Zenit, né, em 2025, 25 milhões de euros. E do Zenit pro Cruzeiro, 27 milhões de euros. Ou seja, é bastante grana. Daqui a pouco ele vai pedir para sair do Cruzeiro também. Vai falar que não tá bom lá, que o contrato é ruim, que o salário é ruim. E a gente sabe que é pauta dele, ele sempre tá fazendo isso, né? Sei lá, né? Vamos aguardar o que fim que vai dar isso aí, qual que vai ser o parecer da justiça, mas eu imagino que se realmente tem o contrato dessa questão do direito de imagem lá e não foi cumprido, o Gerson e o seu Marcão vão ter que devolver essa grana pro Flamengo, eu não tenho dúvida. E uma coisa que eu já percebi, né, acompanhando aí o Flamengo aí, é que o BAP, ele não dá ponto sem nó, cara. E ele não faz um processo, ele não vai pra cima quando ele não tem certeza. Eu, pelo menos, não vi até agora ele levar bucha em lugar nenhum, não, né? Então, vamos aguardar aí. Vamos que vamos. O que você acha? O Rossi comemorando aí 3 anos de Flamengo, muito feliz, né? Chegou em julho de 2023 e agora, numa entrevista que ele deu lá em Portugal, ele não foi muito firme sobre a permanência dele, né? Mas se bem que ninguém sabe, né, onde vai ficar mesmo, né? A gente que trabalha empregado, qualquer empresa, você sabe que uma hora você vai ter que sair, né? Em nada, muito raro você ver um cara ficar a vida inteira, e mesmo quando aposenta, ele aposenta, tem que sair também, né? Então é complicado, né? Aí ele falou o seguinte, ó. A primeira diferença de quando ele chegou no Flamengo, que ele não tinha em outros clubes, obviamente é o carinho da torcida. Muito feliz, muito contente por completar 3 anos de clube. A gente chega sem saber muito, com muita expectativa, e hoje, depois de 3 anos, todas as expectativas foram superadas. Sou feliz por isso e por continuar aqui. E ele, por enquanto, né? Eita nós, né, cara? Mas isso é normal, né, cara? Ninguém sabe o dia de amanhã mesmo. Ainda mais quando você é empregado, né? E ainda mais o Rossi, que andou sofrendo duras críticas aí neste ano por ter de algumas falhas aí, de algum erro. Com certeza deve estar trabalhando muito para melhorar, para não errar mais. E é vida que segue, né, meu? E é que esse negócio do dia de amanhã ninguém sabe, né? E falou sobre as críticas também, né? Que ele foi questionado como que ele lida com as críticas, né? E ele disse o seguinte, ó, sempre vai ter crítica, com a mídia, todo mundo opinando demais, vai ter crítica, é parte do jogo, é parte do meu jogo, conheço a pressão, conheço a crítica, todo mundo olha o Flamengo pela grandeza do Flamengo, é fazer uma autoanálise de cada jogo, de cada participação e tentar errar o menos possível. Pressão tem em todo time. No Flamengo, a bola chega poucas vezes. Tem quem entende, tem quem não entende. Mas a análise mais profunda a gente deixa aqui. Ou seja, quer dizer que ele aparece pouco. E realmente é um goleiro que aparece pouco, né? Ele não é um goleiro que tá toda hora falando. Mas por quê? Porque o time é bem treinado, né? O time não deixa chegar todas as bolas no goleiro. Isso é maravilhoso, cara. Isso é ótimo. Para qualquer time, qualquer clube. Eu adoraria se não ficasse ouvindo toda hora lá, Carlos Miguel, Carlos Miguel. Quer dizer que tá uma bosta o time. Daí eu venho aqui e falo isso, tem gente que não entende. Falei, pô, se tá chegando toda hora lá, o goleiro tá sendo obrigado a trabalhar toda hora, porque tá errado alguma coisa. E lá no Flamengo,
isso não tem acontecido tanto, pelo menos é o que fala o Rossi, por isso que ele não aparece muito, né? Mas daí, como ele não aparece muito, a galera começa a criticar. E quando chega também, ele dá umas furadas, como ele andou dando esse dia, a galera bate mais ainda. Mas esse é um goleiro que muitas vezes, que eu vejo na grande maioria das vezes, a bola chega e não passa. Esse que é o ponto. Ultimamente, teve aí um revés, né? Teve um tempinho aí meio complicado, mas é trabalho, né? Não adianta. E faz parte, né? Sempre tem altos e baixos na carreira. E o técnico Leonardo Jardim falou sobre o período de treinos aí lá na Europa e em Portugal, né? Ele vai analisar bastante os jovens da base. Bobo não é. E outra, né? Usar também esse período de treino, esses jogos aí, principalmente o jogo contra o Lausanne. Ele disse que vai usar mais a molecada, vai dar mais minutos para eles, até porque é uma vitrine, né? Tem vários times que vão estar lá acompanhando, vão ver o Flamengo e querem ver os jogadores da base do Flamengo. E de repente ali o Flamengo, que está intencionando nessa próxima janela vender jogadores, quanto mais jogador da base ele vender, menos ele vai precisar sacrificar aí jogadores do seu elenco principal. Então essa é uma das ideias do Flamengo lá na Europa, em Portugal, né? Parece que eles ficaram em dúvida se ia para Portugal ou se ia para Argentina. E segundo o Léo Jardim, em Portugal é muito mais produtivo, tem uma vitrine maior, tem a Espanha do lado, que tem clubes que podem comprar jogadores. Então o Flamengo está muito interessado nessa parte comercial agora com essa molecada da base. Então vai pôr para jogar, vai fazer uma vitrine lá e se precisar vender, se aparecer boas propostas, com certeza o Flamengo vai vender. Ele falou, ó, temos o nosso projeto já definido, vamos utilizar os principais jogadores no Benfica e no River Plate, com as trocas com alguns jovens. No Lausanne, vamos aproveitar e colocar alguns jovens por 45 minutos ou mais, para que eles também tenham uma experiência conosco por um período maior e para que possamos fazer as avaliações corretas. Eles estão motivados, felizes de estarem nessa integração com os profissionais e espero que aproveitem as oportunidades. Hoje o Flamengo é uma marca que está jogando na Europa. Vários clubes falaram comigo que vão ver o jogo, que pode haver algum desses jovens interessados de vir para a Europa e acho que isso é um espaço também que podemos proporcionar para algum deles, principalmente aqueles que não podemos manter no enquadro do nosso elenco de forma imediata. Muito jogador já está estourando a idade aí, não tem como ficar no time principal e aí de repente o Flamengo vai usar esses amistosos para mostrar para o mundo, para a Europa, os jogadores que tem lá, pode emprestar, pode vender, né? Ou de repente dá minutagem para ele num outro clube menor lá na Europa e depois volta para o Flamengo e integra o profissional, né? Vamos aguardar aí e ver o que vai sair desse torneio dos Algarves aí. Vamos ver se o Flamengo vai ser campeão. E o jogo primeiro amanhã contra o River Plate, hein? Às 3h30 da tarde na Band. E lá no River Plate, o Flamengo pode encontrar lá com o Lucas Beltrán, né? Que é um jogador que o Flamengo tentou comprar lá na Europa e ele renegou, não quis vir para o Flamengo porque ele queria ficar na Europa, porém ele acabou assinando com o River Plate. Pois é, né? Ele foi anunciado aí como reforço do River, 25 anos. Ele está emprestado pela Fiorentina e o contrato até junho de 27 com o River Plate, né? Ele mudou suas prioridades no intervalo de uma temporada durante a janela de transferência do segundo semestre de 25, ano passado. O Flamengo tentou convencer ele a voltar à América do Sul, mas à época ele priorizou permanência na Europa e foi emprestado pela Fiorentina ao Valência. Fala galera, saudações rubro-negras, isso aqui é Flamengo, muito bem-vindos ao canal Paparazzo Rubro-Negro, no intervalo dos jogos aí a gente trazendo, daqui a pouco vai ter dia sem jogo e tal, agora ainda tem jogos, 3 jogos por dia, no intervalo a gente trazendo as notícias aí, a gente mais cedo trouxe um que não notificou, vou trazer de novo aqui para vocês, essa situação aí envolvendo o pai do Gerson e o Flamengo, a gente vai trazer aqui também a situação do Cebolinha, cara, tem notícia importante pra gente trazer com relação ao Everton Cebolinha, apuração exclusiva nossa aí. A gente também vai trazer aqui, cara, fica até o final porque vai ter muita coisa. Tem entrevista com o Rossi, tem entrevista com o Leonardo Jardim, ele falando
sobre vender, né? Principalmente você botar os garotos da base na vitrine agora em Portugal, para o Flamengo poder também fazer dinheiro. O Rossi falando sobre esse momento que ele viveu recentemente, expectativa agora. A gente trazendo tudo aqui para você, tá? Lembrando que nossos patrocinadores estão aí no comentário fixado. Você pode garantir agora mesmo a assinatura de Amazon Prime Video e tem 30 dias para você experimentar. E também Disney Plus aí para você conhecer. Tem o Eu ia falar Disney Springs. Disney Springs, quase que eu falo Disney Springs, e tanto a gente passear lá. Disney Plus aqui para você acompanhar também séries, filmes, além de acompanhar Mengão, Libertadores, né, e os jogos do Brasil e de outras seleções até o final agora. Bem, vamos lá. A gente tem nosso canal de dicas aí que também tá bombando, eu vou deixar aqui no comentário fixado, descrição, e também todos os nossos outros patrocinadores. Vamos falar aqui agora do Everton Cebolinha. Ele deu uma entrevista lá na Flamengo TV, ele está em Portugal, né, com os outros jogadores participando dessa intertemporada, e ele falou o seguinte: a gente tem se dedicado bem nos treinamentos, essas 2 semanas desde a nossa volta têm sido positivas, creio que quando voltarmos estaremos no ápice físico e também técnico. O Jardim tem procurado observar os atletas, especialmente os mais novos, aqueles que não estão tendo tanta sequência para mostrarem seu trabalho e provarem que podem dar conta do recado também. Ele ainda falou o seguinte: sou novo ainda, 30 anos, mas é legal se dedicar, tá? O trabalho devolve, estou na 5ª temporada aqui, quase 200 jogos, alguns títulos importantes, e é um privilégio passar isso para eles, que trabalhem e se dediquem, porque uma hora a oportunidade vai chegar. Cara, se você tem 30 anos, ainda está se considerando jovem, que eu também acho que é jovem ainda, não para o futebol europeu, mas é jovem, tem 200 jogos pelo Flamengo, é identificado, por que ficar nesse desespero para sair? Por que não renovar com o Flamengo? Por que tanta loucura? É por causa de luvas? O Flamengo não tem como conversar contigo. Por que você não quer renovar? Se você, mesmo com todas as lesões que teve no Flamengo, você sempre foi tão querido pela torcida. Por que querer sair? E agora essa informação que estão todos querendo que eu apure, o próprio José Ilan trouxe na Placar, de que ele pode tem outros jornalistas aí que cobrem Fluminense falando que ele pode estar indo para o Fluminense, e eu fiz uma apuração completa, porque mais cedo o Ângelo Furtado, repórter Ângelo Furtado, trouxe o seguinte: que caso o Cebolinha assine um pré-contrato com outro clube, a tendência é que o Flamengo antecipe sua saída e libere já nesta janela de transferências. Tá? O entendimento da diretoria é de que não faz sentido criar obstáculos para negociar neste momento. Só que eu vou falar o seguinte para vocês: eu entrei em contato com a fonte ligada à diretoria do Flamengo, que me disse que é possível essa liberação, sim, só que faltou na matéria do Ângelo, né, de repente ele apurar essa situação, que é a seguinte, que para ele ser liberado, o Flamengo exige pelo menos uma compensação financeira. Eu perguntei, 3 milhões de euros, porque é o que tinham me passado, 3 milhões de euros era o que o Flamengo queria no início da temporada. Agora o Flamengo entende que seria menos, 1,5 milhão, algo nesse sentido, mas o Flamengo exigiria, tá, um valor de 1,5 milhão, 1 milhão, no mínimo 1 milhão de euros, para liberar o Everton Cebolinha agora. Tá? Então o Flamengo não tem isso do Flamengo negociar o Everton Cebolinha, liberar o Everton Cebolinha de graça, rescindir o contrato se ele assinar um pré-contrato com alguém. Até porque o Flamengo entende que não tem tanto dinheiro para contratar agora nessa janela no meio do ano e que reposição seria complicada. O Flamengo não pensa, vou economizar o salário porque pelo menos eu vou deixar de pagar isso aqui, o jogador já vai ficar insatisfeito, já vai querer sair. Não. O Flamengo entende que ele está tranquilo, vai continuar no clube até o final do contrato. E aí o seguinte, gente, só para completar aqui a informação do Cebolinha, se o Cebolinha assinar um pré-contrato com algum clube, que ele não assine com clubes rivais do Flamengo, né? Que ele tem essa noção de assinar com, por exemplo, voltar para o Grêmio, assinar com algum clube de fora do Rio que não tenha rivalidade, né? Sei lá, Cruzeiro, né? Óbvio que a oitava de final da Libertadores é agora, não vai ter nada a ver, no final do ano não tem nada a ver. Então, se ele fica até o final do ano, pelo que passaram para mim, fonte ligada à diretoria me passou que ele fica até o final do ano se não pagarem uma compensação financeira. Então essa história de que sai de graça se assinar um pré-contrato é caô, tá? Não tem nada disso. O Flamengo conta com o jogador principalmente por causa do mercado, que está tudo muito caro, e o Flamengo já tem mapeado as outras posições, e no final do ano, na outra janela, aí sim o Flamengo vai repor a saída do Cebolinha, né? Entendendo que o Cebolinha não vai querer renovar
mas a gente faz aqui mais um apelo, um jogador identificado com o clube, por que sair nessa loucura, né? Faz uma renovação com o Flamengo, depois se o Flamengo quiser negociar, ou se quiser sair num novo contrato, ok, mas a verdade é, você ainda está devendo um pouco ao Flamengo, porque você teve muitas lesões, o Flamengo só recuperou você. É a hora de você dar um retorno, é hora de você entender que você deve ao Flamengo também. Toda a vitrine que você teve, todos os momentos que você viveu, todos os salários que recebeu, você deve ao Flamengo, que assinou um contrato alto contigo e não foi, né, não recebeu o máximo que o Cebolinha poderia dar. Teve bons momentos, teve momentos legais pelo Flamengo? Teve momentos legais, mas ficou muito tempo lesionado, poderia ter dado muito mais ao Mengão, tá certo? Essa é a minha opinião e que eu espero que você assista e que você, né, pense, bote a mão na consciência e pense que você também está devendo ao Flamengo, tá certo? Essa é a minha opinião, volto a dizer, acho que você é um cara que é muito querido pela torcida e que tem que tomar cuidado nessa sua decisão. Meus amigos, olha só, em entrevista à Rede Record, o Gabigol falou sobre o futebol daquele Flamengo de 2019, comparou até com o Santos de Neymar. Aquele time não vai ter nada igual. Juntou muitas coisas para dar certo. O Jorge Jesus, disparado, o melhor treinador com quem já trabalhei. Os jogadores da época, a idade também influenciou. Tinha os Diegos, o Rafinha e ainda voltou o Gerson, que era mais novo do que eu, e a gente entrava em campo sabendo que ia ganhar. Tá? Então, ele falou, acho que são os dois maiores times da história do Flamengo, né? Flamengo da década de 80 e o Flamengo de 2019. Ele está comparando aí o Flamengo de 80 e 19, olha só. Acho que são os dois maiores times da história do Flamengo. Estávamos até falando com o Ney sobre qual era o melhor Flamengo, 19 ou o Santos dele. É difícil comparar. Talvez eles jogassem um futebol mais bonito do que a gente. Faziam 7-0 com gol driblando o goleiro, né? Mas o Flamengo era um elenco, um grupo assim muito forte, né? Então o Gabigol deixando claro que tem como disputar sim, saber quem é maior, o Flamengo ou o Santos do Neymar. Tem comparações, tem muita gente que vai dizer que é o Flamengo. Eu vi uma pesquisa inclusive na ESPN onde o Flamengo de 2019 ganhou do Santos de Neymar, tá certo? Olha só, a gente vai trazer aqui para vocês agora imagens do treino da seleção brasileira, melhores momentos da entrevista do Endrick também, né, falou aí algumas coisas interessantes, e aí entrevista do Rossi, entrevista do Leonardo Jardim, em um momento aí, cara, eu já vou começar de cara, logo após aí também a seleção brasileira, num momento aí de bastidor muito legal dos jogadores do Flamengo atendendo torcedores lá no hotel onde o Flamengo está ficando, em Algarve. Cara, e o Marcão, hein, o pai do Gerson, o atleta Marcão, que deu uma entrevista para um Bulldog Show, canal Bulldog Show, e ele falou o seguinte, eles, Flamengo, jogam a culpa em cima de mim porque alguém faz essa culpa vir para cima de mim. Se tem alguém aqui que tirou o Gerson do Flamengo, não fui eu. O cidadão lá colocou a multa do Gerson baixíssima na hora da renovação, colocou um valor que um clube do exterior poderia pagar. O clube pagou e eles receberam o dinheiro. Aquele rapaz que está lá, o senhor Bap, rapaz, é um covarde, Então eu vou dizer aqui o seguinte, seu Marcão, seu atleta Marcão, vamos lá. Primeiro, quem pediu para abaixar o valor da multa do Gerson para renovar foram vocês, os torcedores do Flamengo todos falando na postagem, a torcida do Flamengo toda te rebatendo, todo mundo do lado do BAP dizendo que foi você, né, que pediu para abaixar o valor da multa do Gerson, que você queria abaixar para renovar, você pediu, você exigiu para renovar que a multa do Gerson fosse reduzida para que ele tivesse alguma negociação, alguma venda posterior. Então, não vem com essa história, com essa conversa para boi dormir, tá? Agora, uma outra situação, você falou que quem deve você é o Flamengo por um contrato antigo, um negócio que o Flamengo deveria te dar uma comissão e que quem está devendo você é o Flamengo e não que você deve 42 milhões que o Flamengo te pagou pela negociação, questão de imagem. Então eu vou te falar o seguinte, primeiro, você deve sim, de acordo com o Flamengo e está na justiça, você deve sim, porque vocês que encerraram o contrato,
E essa situação antiga aí, cara, é inacreditável você achar ainda que o Flamengo tá te devendo dinheiro. É brincadeira, meu. Cara, é brincadeira. Os torcedores aí nos comentários largando o aço. Mais cedo a gente trouxe um vídeo aí, tô trazendo de novo, porque tem que falar. É surreal. Vive no mundo de Nárnia, não é possível. Não é possível. E aí os torcedores, óbvio, chamando de mercenário, e ele falando, me chamam de mercenário. Mas, pô, os caras... Cara, olha só, os torcedores estão aí para comentar. E vai o quê? Vai aplicar a lei da mordaça? Vai proibir o torcedor de comentar o que ele pensa? Então aí, você também que está acompanhando esse vídeo aqui, pode comentar aqui o que você acha. Comenta aí. Paparazzo, meu irmão, tô aqui, ó. O Flamengo tá treinando ali, atrás desse tapume aqui. Eu tô no espaço de uma sombrinha, porque hoje fez 45 graus à sombra, meu irmão. O celular esquentou, parou tudo. Foi um negócio de maluco hoje aqui. Mas o Flamengo trabalhou pela primeira vez à tarde. Movimentação boa, né? O Leonardo Jardim empolgado com a garotada. Ele tá observando os garotos e diz o seguinte, olha, posso aproveitar alguns, mas na pior das hipóteses, isso valoriza esses meninos aqui no mercado de Portugal e o Flamengo faz dinheiro com eles, né? Foi bem claro o Leonardo Jardim na entrevista. Ele falou sobre o momento que o Flamengo está vivendo, sobre a falta dos jogadores da Copa do Mundo, é normal, segundo ele, e ele vai com esse time. Ele falou assim, o melhor que eu tenho é o que está aqui, né? Quem está na Copa depois vai se reaclimatar, vai se reambientar para poder ajudar na caminhada da segunda parte da temporada, mas o melhor que eu tenho, disse o Leonardo Jardim, está aqui em Portugal treinando com ele. Os outros estão na Copa do Mundo, eu já tenho alguns de férias, né? Caso dos uruguaios, Arrasca, De La Cruz e Varela, e do equatoriano Gonzalo Plata. O Carrascal está na Copa e os nossos brasileiros, se Deus quiser, vão ficar até o dia 19 lá nos Estados Unidos. O Rossi também falou com a gente, Papa. Ele lembrou, eu fiz essa pergunta a ele, apesar da idolatria, né? O Rossi elevou o patamar na Libertadores do ano passado, mas apesar disso ele foi muito criticado agora nessa primeira metade da temporada, né? Recebeu muitas críticas por algumas falhas. Ele falou abertamente sobre isso, disse que no Flamengo a pressão é maior do que nos outros clubes. E o Rossi também lembrou dos duelos contra o River Plate, né? Lembra também que o River está treinando há mais tempo, isso pode ser uma diferença, mas assinalou que a rivalidade existe e está pronto para esse jogo de amanhã, que eu transmito aqui na Litoral News, na Rádio Manchete no Rio, na Rádio Ondas na região dos Lagos, na Rádio Nova Friburgo, na Serra e também com a galera do canal Paparazzo Rubro Negro levando toda a informação do Mengão de primeira, direto aqui de Portugal. Tá bom, Papa? Flamengo está definido, vai com Rossi, Emerson Royal, João Vitor, Vitão e Ayrton Lucas, Eric Pulgar, Jorginho e Luiz Araújo, na frente o Samuel Lino, Pedro e o Bruno Henrique. De Portugal, Litoral News e Paparazzo Rubro Negro juntos, aqui Sidney Marinho, especial pra galera querida do meu querido amigo Gabriel Reis, o Paparazzo Rubro Negro. Amanhã, dia de Mengão, na Litoral News, tamo junto, Papa! Essa foto aqui. Você viu ela? Vai eu acho que a ficha vai cair só depois. Sim, tá bom então. Até mais. Boa tarde, boa tarde. Boa tarde. Ah, agora até se fazer, não vou passar na frente das câmeras, né? Não, filma esse cara aí, ó, filma ele. Filma o cara da offside lá, quer se esconder atrás da árvore. Filma ele! Filma ele! Quem, cara? Quem? Não, ele. Dudu Lopes lá, ó.
Peraí, tô filmando. Bota a cara aqui que já viu. Pega ele. Vem, cara. Vai lá. Para de filmar então pra ele poder vir. Vem, Vai lá, vai lá. Agora vamos voltar pro Jardim. Tô filmando não, hein? E aí, Rodrigo, você tem a fórmula mágica que aí a gente já liga lá nos Estados Unidos, já avisa Ancelotti. Acho que ele está bem assessorado para isso, né? Mas, enfim, assim, eu acho que o Brasil deve manter o jogo dele. Um jogo que jogue pelas duas laterais e eventualmente também entre pelo meio, e que com o Vinícius jogando nessa posição que ele tem sido mais confortável de atacante, lá na frente, mais avançado, ele e o Ryan, com o Matheus vindo por trás, e aí obviamente fazer essa composição de bastante gente no meio de campo. Não acho que tem que marcar individual o Odegaard, mas marcar de uma forma que sempre tem alguém perto dele, né, quem tiver ali no setor, e quando o Brasil roubar a bola, pressionar bastante a marcação da defesa da Noruega para tentar roubar essa bola e fazer o gol, que é um jeito que o Brasil tem feito gol, né? O gol da virada é assim, né? O Ryan toma a bola e dá no Bruno Guimarães e o que dá no Martinelli para fazer o gol. Então, acho que tem que jogar o jogo do Brasil. É isso. A gente voltou na TV, eu não quis interromper o raciocínio do Rodrigo, que por sinal é sempre muito esclarecedor, mas a gente voltou na TV enquanto ele estava falando aqui o que o Brasil precisa fazer para vencer a Noruega. A gente está tentando aqui, confabulando, pensando, né, nas alternativas. O Alisson já mudou completamente aqui. Ele acha que tem que marcar individualmente todos os atletas da Noruega e aí ele colocaria no meio de campo. Ô, Alisson, não inventa moda não, Alisson. No meio da Copa do Mundo, ele quer colocar Fabinho, Ederson e Bruno Guimarães. Os três nunca jogaram junto, Alisson. Não complica minha vida. Imagina o Alisson no banco ali de auxiliar do Ancelotti. Faz isso. Não, peraí, não, faz aquilo ali. Alisson, não complica a nossa vida não, Alisson, senão nós estamos perdidos. E como é que vai ser Gabriel Magalhães com Haaland, Gabriel? Eles já jogaram juntos algumas vezes, né? Então esse enfrentamento é o principal da Premier League, né? Contra o outro, esse ataque. Ele já estudou muito o Haaland, já passou uma noite em claro pelo Haaland, certamente, né? Ali pelo Arsenal, jogo importante contra o City. Ele foi bem contra o Arsenal, né? Quando ele fez os jogos, né? Ele foi bem o Magalhães, contra o City, melhor dizendo. Ele conseguiu fechar ali alguns espaços, mas é que o City, como um todo, tem um time ali que, enquanto coletivo, estava funcionando bem, né? Ainda assim, teve alguns bons enfrentamentos, ele tem bom jogo aéreo, consegue colar no Haaland, ele puxa a camisa, consegue tirar ele um pouco do sério também, que vai ser um ponto importante, né? Deixar ele desconfortável. Eu acho que é um jogo que eu fico um pouco mais, entre aspas, aliviado, porque ele conhece o Haaland e o Alisson conhece o Haaland também. Eles jogam juntos também, né? Um contra o outro. Então, eu acho que é um jogo que você tem um cara que é um ponto fora da curva do seu adversário, que a sua zaga conhece. Esse é um ponto que pode ser positivo. O Roger também está sugerindo o Fabinho no lugar do Danilo, porque ele joga, né, no lugar do Danilo, e o Ederson no lugar do Casemiro. Muita gente propondo mudanças aqui, eu acho que não é hora de mudar. Acho que é hora de manter um time e seguir, para poder a gente conseguir bons resultados contra os Vikings. Vamos mostrar para vocês o bolão? Porque eu confesso que eu não estou indo muito bem, não. Estou meio chateada com esse bolão do UOL. Rodrigo, não sei, vou saber dele já. Gabriel, mostra aí o bolão do UOL no site do UOL. É só você digitar lá, gente, bolão UOL Copa, que aí você vai chegar aí para poder brincar com a gente. Dá tempo de você entrar aí e participar, ó. Arnaldo Ribeiro é uma coisa de louco nessa Copa do Mundo. Ele hackeou o sistema, eu já joguei a teoria aqui, ele tá palpitando depois do jogo. Ele tá na liderança desde que começou a Copa do Mundo. Tudo bem, ele entende muito de futebol, mas eu tô achando assustador, assim, esse desempenho dele, né? Aí, vamos ver onde é que tá... Fabiola Andrade, 20º colocado. Fabiola, é o seguinte, 20º colocado é o seguinte... É tipo o Bragantino no Campeonato Brasileiro, sabe aquele 10º lugar? O 20º lugar é Fabiola Andrade, sempre ali, não saio, não subo,
Não saio dali. E onde é que tá Rodrigo Matos? Você sabe, Rodrigo? Eu não tô. Não, eu comecei até o bolão, mas aí começou a dar uns problemas aqui técnicos para fazer os meus palpites não estavam saindo. Aí eu pedi para sair, porque eu falei assim, gente, eu já tô fazendo reportagem, live, não sei o que. Se vocês tiverem ainda o que fazer, eu vou acabar enrolando minha cabeça aqui. Verdade. Aí eu pedi para sair. O Rodrigo tá na cobertura da Copa do Mundo lá nos Estados Unidos, então realmente fica mais difícil participar do bolão. Isso, senhor Gabriel? Eu estou fora da disputa, mas estou torcendo por vocês. Nossa, quer dizer, eu sou uma única representante desse fim de papo aqui no bolão. Né? Então, a gente tá perdido comigo aqui, com os meus palpites. E olha o Instagram do UOL Esporte neste momento. Você sabe, né, gente, que a galera aqui não para poder trazer para vocês, 24 horas de notícia de Copa do Mundo. É o site do UOL, é o Instagram do UOL Esporte. E olha aí o que já disse o homem. O homem já disse que vai ser difícil avançar. Haaland soube enfrentar o Brasil nas oitavas, né? Vai ser algo que a gente vai precisar enfrentar. Lógico, agora não tem o que fazer, né? Brasil pela frente, as possibilidades serão pequenas. Olha a declaração dele. Não vai ser fácil, você tem que ser realista. Impressionante, totalmente diferente do japonês, hein, Rodrigo? Será que ele viu a declaração do japonês e falou melhor não provocar os caras? Eu poderia até pensar isso, mas eu acho que esse é o estilo do Haaland mesmo. O estilo, inclusive, meio nórdico, né? Os nórdicos são muito sinceros e diretos nas respostas em geral, né? Não tem muito... o que tem uma característica meio brasileira, latina em geral, que é ficar dando uma enrolada quando você tem uma pergunta que é meio... que você não está querendo responder. Eles são muito diretos. A seleção da Holanda também tem essa característica. Então, quando tem crise, um fala mal do outro, um do lado do outro, entendeu? Eu preciso marcar, né? É isso que eu penso. As pessoas estão simplesmente extasiadas aqui. E o que você diz disso? Depois de tanta tensão, claro que o pessoal na Noruega realmente agora está extasiado, né? O que você sente essa união do nosso time, de todo o país, em torno da seleção. E o desempenho? O que você acha que foi o desempenho? Agora, vamos para as oitavas. Haverá excelentes equipes. Não vai ser fácil. Você precisa ser realista. Vai ser difícil avançar. A maior parte das partidas, não sei. Não vai ser fácil. A gente vai ter que conseguir. Para a classificação, a gente se preparou muito e a gente continua muito preparado. Foi tudo. E o Brasil? Como é que vai ser nas oitavas contra o Brasil? Jogar contra o Brasil nas oitavas vai ser algo que a gente vai precisar enfrentar, né? Quais são as possibilidades nesse sentido? Pequeno. E eu acho que os noruegueses é a mesma coisa. Então ele está sendo sincero. Acho que é o que ele pensa. E, enfim, mas é a verdade. Eu acho que ele tem o favorito é o Brasil. É um fato. Verdade. Não, é aquela, Pedrinho, desculpa. Bigode, você acompanha a Premier League de perto. O Haaland faz muito gol de cabeça porque ele é muito grande. Alguns, não tantos, mas alguns. Como é que a gente vai fazer? Pra marcar um homem. Gabriel Magalhães em cima Mas dele. ele é tipo 10 centímetros a mais. Mas aí, meu amigo, o zagueiro Fernandão sabe muito bem. Puxa, segura, abraça, não deixa jogar. É pênalti. Que pênalti o quê? Hein? Ele só marca a favor da Argentina ou então da França. O dos outros fica tranquilo, não tem nada não. Só a Argentina de 2022 pra cá foram 8 pênaltis. Aí é fácil fazer 500 gols na Copa do Mundo também, né? Aí depois querem comparar Messi com Pelé. É piada. Cara, teve uma discussão ontem na portaria do meu prédio. 2 amigos entregadores com o porteiro e o nosso zelador. Eu parei pra ver a discussão. Os
caras falando, pô, porque o Mbappé já bateu, porque o Messi já bateu. Os caras falando, hoje em dia é mole fazer esses gols. Quero ver lá atrás. Quero ver em 70, aquele cacetado de quero ver na época do Ronaldinho Gaúcho fazer esse monte de gol, que os zagueiros eram tudo... É uma bela discussão, que o nível do futebol hoje baixou, comparado com o talento de antigamente. Por isso que sai mais gols? É bem diferente, né? Mas o que eu não gosto são as pessoas falando, mas olha os vídeos lá de 58, de 62, olha como era fácil. Se o Messi tivesse nascido lá, ia ser fácil pra ele também. E se o Pelé tivesse nascido agora, ia ser fácil pro Pelé agora também. Não, se o Pelé não vem com esse negócio, não. 10 mil gols. 10 mil E gols. outra coisa, só pra voltar no tema de Rafinha e Ryan, eu entendo que o Fernando fala e eu concordo com ele em alguns termos, mas assim, pra mim o Ryan, ele não é melhor. Mas ele vive um momento melhor do que o Rafinha em todos os aspectos. Inclusive a aura. Todos. Aura, ó. Não, isso aí fica pra vocês, pra esses Enzos aí, pra essa nova geração. Então, Meu negócio aqui é campo e bola, é raizada. Falou em Rafinha e Neymar, ele... Campo e bola, campo pra mim, bola pra você. Manda abraço. Olha aqui, escuta uma coisa. Pedrinho, a gente ainda tem aquela assim, deixa os garotos, ainda tem aquela? Porque eu quero o seguinte, Fernando Santos, pode tacar a música. Fernando Santos, olhe esses lances, isso é poesia, isso é Copa Libertadores na veia. Olha lá. Isso é maravilhoso. Assim. Não, isso é maravilhoso, Getúlio Vargas. Magalhães. E é engraçado que depois do jogo tem provocação entre os dois mesmo. E, gente, o futebol é isso aí. Se alguém cometer uma falta, uma infração vai ser marcado. Mas enquanto tiver na bola, enquanto tiver nessa disputa, eu acho que faz parte outra. Como é que vai parar o Haaland? Bota de novo, sabe o som, Pedrinho? Qual é a outra maneira de parar o Haaland? Porrada! Me explica, não tem como se não for assim. Tem que ser um jogo muito físico. E não pode dar espaço. O Gabriel tá certo. Tudo bem, se a gente parar pra ver os números, né, da disputa entre Magalhães e Haaland, o Haaland vai muito melhor. Mas a gente também tem que levar em consideração todo o contexto, né? O Manchester City comanda o futebol inglês há 10 anos. Nos últimos 2 anos não ganhou muita coisa, lá não ganhou a Premier League. Ok, mas assim, cara... É briga constante o tempo todo, os caras estão lá brigando. O Magalhães, ele tem a receita, então vamos confiar no homem. E tem um detalhe importante, ele conhece o Magalhães. E o Marquinhos, fisicamente, é mais fraco do que o Gabriel Magalhães. Nossa senhora, coitado do Marquinhos. Então, estrategicamente, a gente vê isso acontecer direto, os atacantes grandes, atacantes fortes, eles procuram sempre o zagueiro ou o defensor que é mais fraco, que tem menos possibilidade física para disputar com ele. É bom ficar esperto até para fazer o lateral direito, que é o Danilo, que é um cara que é mais forte fisicamente que o Marquinhos, ajudar nessa marcação. Uma coisa, eu sou tão apaixonado pela Libertadores que, na minha opinião, você faz o favor de respeitar, é muito melhor do que a Champions League, é o que eu acho, pro meu coração, eu torço. A Champions eu vejo, nossa, um espetáculo, tô aqui no Teatro Municipal de Massachusetts vendo um belo espetáculo. E às vezes não é como diz o Bocão. Libertadores eu torço, tô sempre a favor de um e contra o outro. O time da Argentina contra o Equador, eu vou torcer pro time do Equador, eu vou torcer sempre na Libertadores, então eu gosto desse espírito, que foi você que falou, Fernandão, que o Equador jogou Libertadores contra a Alemanha, cotovelada, soco, foi eu que falei. O Paraguai, desculpa. Isso, e o Equador também, tomando sufoco, dedo no olho e ganhou. Botou a Alemanha pra casa, chupa a Alemanha, chucrute, nunca vai ser hambúrguer, churrasco. Aí... eu tô mais ansioso pra esse duelo. Claro que eu quero ver, é óbvio que eu quero ver o jogo, é óbvio que... Mas eu quero ver isso aí, meu irmão, eu quero ver os duelos individuais, sabe? Eu quero ver o Vini Júnior pra cima daquele cintura dura lá da Noruega lá. Eu acho que aí, inclusive, é um belo caminho pra gente, os lados do campo. A Noruega é um time que do meio pra frente é muito bom, mas o sistema defensivo tem muitos problemas, tomou muito gol nesse período pra classificar pra Copa do Mundo. Na própria Copa do Mundo tá tomando gol também todo jogo, assim como o Brasil, mas vai ser um jogo muito duro. Eu acho que vai ser um jogo que a gente vai ter gol. Gol não vai faltar. Bom, vocês estão numa teoria aí que o Brasil vai tomar gol, isso aí eu não tô entendendo. Não, acho que vai tomar gol sim, tomou gol, tá tomando gol, né? Não tomou do Haiti, mas também, se tomasse gol do Haiti, mas quase perdido, né? Mas quase. Faltou pouco. E depois da Escócia também, que foi um jogo mais tranquilo. Mas assim, se tomar 1, 2 gols e fizer 3, não tô nem... Brasil! Pô, mas precisa sofrer tanto? Eu só quero classificar. Se for com sofrimento, sem sofrimento, eu quero classificar. Pensa no sentimento de vocês. Tenta lembrar. Pode fechar o olhinho um pouquinho? Fecha o olhinho um pouquinho. Quem Pedrinho? Fecha o olhinho um pouquinho, Getúlio Vargas. Tenta lembrar. Da sua tia. Não, tenta lembrar, sério. Realiza. Se coloca onde você estava no jogo da seleção brasileira no último jogo. Hendrick divide a bola, rouba. Ryan toca pra Bruno Guimarães. Bruno Guimarães domina. Depende. Olha...
Então, mas o Ryan, eu falei da aura, o Bigode tá implicando, mas ele tá com uma aura, ele tá com uma luz. O sorriso do Ryan tá diferente, sabe? Ele tá emanando uma coisa, porque ele tem isso, como o Luiz Henrique tem também. Se olha pro Luiz Henrique, dá um abraço nele, o moleque é do bem, é diferente dos outros aí, né? Enfim, o que é mesmo, Flechinha? Ah, a Cabecita de Rolon também falou e gostei do jeito que ele falou da seleção brasileira. Sobre o Neymar, na verdade, né? Yeah, I think that he will probably won't start the game, so we will be ready for him if he comes on. We know him, and it's impossible to tell the players all his tricks. I think he will always find a new trick in the book, but and he's a danger man, and I think also the other Brazilian players looks up to him. You can see that the game he got on the pitch, that he bonded at once with the other offensive players. Brasil! O mundo inteiro teme Neymar Júnior. A verdade é essa. Todo mundo tá falando, não é o mesmo. Eu acho que todo mundo respeita. Temer é uma outra situação. O mundo todo respeita, não. Nesse país, alguns profissionais da imprensa, não é discordar, porque eu acho que isso aí você pode ser a favor ou contra, como a gente viu. Eu tô falando a forma que alguns colegas seus falam. Meu nada. Mas não é só dele, não. Mas fala também do Vinícius Júnior. Ele não era o... Como é que chamava o Vinícius? Neguebinha. Exatamente. Como se fosse demérito. Negueba é um moleque jogador profissional, que é o sonho de toda criança. Ainda. Do Flamengo, exatamente. Do Flamengo. Não, mas assim, GV, é legal de ver o treinador da Noruega tendo essa visão sobre o Neymar. E eu compartilho completamente disso. Porque, foi bem, né? Também acho que não vai começar. Se entrar, a gente sabe da capacidade que ele tem, ou que ele já teve algum dia. Agora a gente espera ver isso dentro do campo, mas para isso ele vai precisar ter minutagem. Agora, me causa uma certa estranheza, em alguns momentos, a gente pelo menos ter a ideia de que ele poderia jogar os 90 minutos e ele ser preterido por outros jogadores, por exemplo, agora contra o Japão, que era um jogo mata-mata, era um jogo importante, e que ele poderia sim ter entrado. Eu queria entender legal, assim, como é que tá a situação física dele, se ele tá bem fisicamente. Dá uma angústia, né? A gente não saber, né? Pois é, porque assim, aí a gente vai ficar conjecturando aqui, vai achar que é uma opção do Ancelotti, que o Ancelotti tem birra com ele, que ele não tá treinando bem. Então, assim, eu queria mais detalhes sobre a condição do Neymar para poder até me embasar um pouco melhor na hora de formar minha opinião. Porque pelo que eu vejo hoje, se ele estiver bem fisicamente, das duas uma, ou ele está bem fisicamente, só que tecnicamente ele está muito atrás dos outros, o que para mim é um pouco contraditório, ou então ele não está bem fisicamente, só que o discurso é de que ele tem condição de jogar, até mesmo para gerar dúvida no adversário. Mas para mim está faltando uma outra informação aí. A gente precisa de um 10 ali, de um 10 que eu digo, o Paquetá tá fora. A gente não sabe quem vai jogar ainda. Neymar está na briga, assim como o Endrick, assim como o Danilo Santos. Eu acho que vai o Martinelli. Pelo último jogo também, isso conta bastante. Mas o Martinelli jogou bem ou só fez gol? Os dois, ele entrou bem, fez gol, defendeu quando tinha que defender. Ele marca bem, ele marca bem. E uma coisa importante, alguém vai ter que cobrir aquele lado esquerdo do Vini Júnior, onde o Paquetá fez muito bem aquela função de marcar o lateral. E o Martinelli faz isso a vida inteira. Enfim, fazia no Ituano, faz o tempo todo no Arsenal. Então, é o cara para fazer aquela função, a não ser que ele, enfim, tente colocar o Danilo por ali, que já deve ter feito essa função, mas não é a dele. É isso que eu tô dizendo. É um jogo muito grande para a gente fazer testes, entendeu? Para testar. O Paquetá também não joga por ali, mas já jogou muitas vezes, vem da meia, é um cara que é mais meia do que volante. Enfim, é o que eu acredito. E com relação ao Neymar, ele não tá bem fisicamente, gente. Não tem como um cara ficar 30 dias parado, machucado, e estar bem fisicamente só treinando. Ele precisa de quê? Precisa de ritmo de jogo. Ele só vai ganhar ritmo de jogo jogando. Só que o treinador tem que ter um feeling muito grande para escolher o melhor momento para colocar ele em campo sem prejudicar a equipe. Ou, eu estava falando pro rapaz hoje do carro do táxi de aplicativo lá, que, na minha opinião, o Neymar entra em dois extremos. Quando o time estiver ganhando bem, para ele pegar ritmo,
e, como disse nosso querido Bocão, pode ser que aconteça nesse jogo contra a Noruega, que ele falou que vai ser fácil. Ou no outro extremo, que o Brasil vai estar perdendo, precisando resolver, e entrar o Neymar esperando que ele resolva o jogo com um lampejo, estando mais perto do gol. Teoria extremamente contraditória, sem pé nem cabeça. Enfim, chegamos ao final de mais um corte diário de reação do nosso canal, falando sobre Flamengo e seleção brasileira. Mas antes queremos saber a sua opinião sobre a seleção brasileira que vai enfrentar a Noruega, quem leva melhor, deixa no placar, e também o Flamengo que vai enfrentar o River Plate. Queremos saber também a sua opinião e o seu placar. Não esquece de fortalecer com like. Se você é novo também aqui no canal, dá essa força, se inscreve também no nosso canal. E não esquece de compartilhar o vídeo. Confere os créditos na descrição. Sendo assim, eu vou ficando por aqui. Um abraço a todos, fiquem com Deus e nos veremos no próximo vídeo.